Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama e olha, nesse vídeo nós vamos falar aí sobre uma proposta que rolou do Barcelona para o jovem Andrei, que foi prontamente recusada e a gente vai reinformar, né, falar novamente sobre aquela situação que trouxemos há uma semana atrás, que o Vasco não irá negociar nenhum dos jogadores antes da situação da SAF, a gente vai trazer essa informação, porque também o jogador nesse momento está em processo de renovação com o Vasco da Gama. E vamos falar também sobre Vasco e CSA que joga nesta quarta-feira também contra o Criciúma, e a expectativa para esse jogo, como o Vasco pode vir, enfim, a gente vai trazer algumas informações aqui para vocês nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama, sobe a vinheta! Salve! Estamos entrando no ar. Você já viu que a gente vai ter muita informação nesse vídeo. Vamos falar muito de Andrei Santos, porque surgiram algumas informações aí durante o dia. Vamos falar também sobre a preparação do Vasco, sobre o CSA, as novidades que podem ocorrer no time do Vasco, vocês já sabem aí que a gente vai trazer aqui para vocês. Antes, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador, apresentador desse canal. Aqui você tem análises, aqui você tem informação aliada à opinião. Aqui a gente traz tudo que envolve o Vasco e eu sempre digo aqui, é um canal completo para você, torcedor, não ficar por fora de nada. E ainda tem uma análise de qualidade, que é o que a gente traz aqui para vocês no Comenta Léo Vascaíno. Então será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. Se inscreve aí, dá essa moral e ainda você pode ajudar a gente a chegar à nossa numeração que a gente quer aí ao final do ano, a nossa meta, que é 10 mil inscritos. Vamos falar de Vasco. Vamos falar de Andrei Santos, daqui a pouco eu falo sobre a preparação do Vasco para enfrentar a equipe do CSA, mas é o seguinte, Andrei Santos, todo mundo sabe, aqui nesse canal a gente trouxe a informação lá em janeiro, depois em fevereiro também, ele teve aí algumas sondagens de alguns clubes, a equipe do Barcelona foi em busca de informações do jogador muito com a indicação do Deco, que é um cara que tem ajudado bastante o Barcelona nessa captação de jovens valores. E naquela época a gente falava, né, que o jogador tinha recebido uma oferta de 6 milhões de euros. E essa questão foi confirmada essa semana, a informação também que o Jorge Nicola trouxe aqui, mas obviamente que eu já trago aqui também para vocês essa informação dos 6 milhões que tinha sido oferecido. Mas o Vasco recusou prontamente essa negociação com a equipe do Barcelona. Primeiro, por entender que é um jovem valor que pode valer muito mais do que 30 milhões do que era na época, né? 36, 37 milhões que sairia esse valor do Andrei. Segundo, porque o Barcelona queria aí o jogador já agora no meio da janela, né? Já que o jogador completou 18 anos ontem, então ele poderia estar apto para jogar pelo Barcelona no meio da janela. O Vasco entendia naquele momento e já tinha conversas com a 777 Partners que o jogador valeria mais, que poderia sim fazer mais um valor com esse jogador. 6 milhões seria muito pouco para esse jogador que tem uma margem de erro muito pequena quando joga, e é uma das grandes promessas do Vasco da Gama, quiçá do futebol brasileiro. Então, o Vasco recusou essa situação e agora corre para fazer uma renovação de contrato do jogador. A expectativa do Vasco é renovar esse contrato até 2027, contrato que vence no ano que vem, né, meados aí de agosto do ano que vem, mas o Vasco quer renovar esse contrato com o jogador. Mas ainda há algumas coisas que estão parando aí essa negociação. Primeiro, o Vasco está aí alinhando a multa para que ele saia para clubes europeus. E segundo, a nova valorização salarial do jogador com essa possível renovação de contrato. E agora que o jogador está sendo titular do Zé Ricardo, aí chama mais ainda os holofotes dos clubes. Mas lembrando que pelos jogos que ele fazia pelo Sub-20, também pelo Sub-20 do futebol brasileiro, da seleção brasileira, credenciaram ele aí a ser um dos jogadores bem vistos pelo mercado internacional. É um dos brasileiros aí que está na lista de muitos, né? Quem gosta de acompanhar essa situação de jovens valores, sabe aí que ele está na lista de muitos e muitos aí periodistas, analistas, enfim, do futebol europeu. Então é essa a situação de Andrei. Por enquanto, Andrei está se preparando para jogar contra a equipe do CSA. Muito provavelmente ele deve ser titular novamente, vai depender muito da situação do Juninho, mas aí a gente vai entrar já nessa questão da preparação para jogar contra o time do CSA. CSA joga contra o Criciúma nesta quarta-feira e joga no sábado contra o Vasco.
É um jogo de uma rodada atrasada contra o Criciúma. E a temporada tá muito pesada para o time do CSA. O Musa, inclusive, falou, nosso amigo aí, o detetive vascaíno, nosso amigo Marcos, aquele abraço, Marcos, sobre essa situação. E eles vão ter aí esse jogo. O Vasco permanece com a semana em aberto. E eles jogaram na segunda-feira contra o Cruzeiro lá de Alagoas pela seletiva da Copa do Brasil 2023, mas agora esse time da equipe do CSA vai fazer esse jogo contra a equipe do Criciúma, todo mundo de olho para ver o nosso adversário, inclusive eu estarei assistindo para poder analisar a equipe do Moza e a questão física vai pegar. Sobre o Vasco, há uma expectativa muito grande da volta do Juninho, como eu falei ontem no boletim médico, dizia que o jogador continuasse evoluindo, que estaria apto para ir para o jogo, mas é o seguinte, é muito pouco provável que esse jogador saia como titular, só se a recuperação dele for extraordinária para que ele possa sair como titular. Outro jogador que a comissão técnica espera muito, mas esse daí já tem mais um pouquinho de problema, porque ele ainda está sentindo uma dor na questão do local da lesão, já está em fisioterapia, é o Eric. Mas, nesse momento, o Eric aí é um dos jogadores que, só como eu falei, que tiver uma recuperação muito boa nesses próximos dias, ele vai para o jogo contra o CSA. Mas o jogador ainda apresenta dores no local da lesão, ainda está na recuperação, ainda na fisioterapia e espera a situação. Se o jogador não estiver pronto agora, na próxima rodada contra a equipe do Bahia, ele pode voltar. Mas Eric é uma dúvida nessa situação. E aí a gente vai para a situação do Nenê mais uma vez, porque a gente está falando muito do Nenê essa semana. A gente viu que o Nenê teve participação em todos os gols que o Vasco fez na Série B. É o seguinte, a preocupação ainda é muito grande, porque o jogador está sentindo incômodo desde aquele intervalo do jogo contra a equipe da Tombense. No exame, como eu já falei, não tem nada, o jogador não vê nada, mas é muito provável que Nenê fique de fora do jogo contra a equipe do CSA por precaução, porque o jogador ainda sente um pouquinho de incômodo, mas está treinando normalmente porque não tem nada de lesão no exame de imagem. Com isso, pode ser até que haja uma mudança estrutural. Eu não vou ficar aqui chutando, dizendo, fulano vai entrar, fulano... Não, a gente vai trazer aí o que pode acontecer, não aqui cravar nada, mas... o próprio Palácios tem uma expectativa de entrar, mas Bruno Nazário hoje tem a melhor questão física até do que o Palácio. Esses dois estão aí de alerta para que uma possível mudança na equipe, eles entrem e possam fazer e desenvolver o seu papel no time do Vasco da Gama. O Vasco está treinando, treina hoje novamente aí pela tarde no CT, onde o Vasco vai fazer um treinamento aí para melhorar a questão também física. O Vasco fez uns treinos indoor ontem também, um treino dentro da academia para fortalecimento físico e muito mais. Mas o Vasco já começa aí o treino para aprontar a situação contra a equipe do CSA. Obviamente, o técnico Zé Ricardo e toda a sua comissão técnica devem estar de olho no jogo de hoje do CSA contra a equipe do Criciúma para tirar algumas coisas e poder melhorar. Mas o treino de quinta e principalmente o treino de sexta deve ser os treinos aí onde o Zé Ricardo vai formular seu modelo de jogo e também trazer a equipe mais provável que deve ir a campo contra a equipe do CSA. Então é isso, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo, saudações vascaínas, aquele abraço e até mais, valeu!